para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º do 5º ano, professor André Nascimento mais uma vez com vocês aqui com o projeto A Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Pois é, nós vamos até a sua casa, vamos levar a atividade de geografia do 4º e do 5º ano para vocês nesse tempo de pandemia, onde parece que nós estamos isolados, mas nós não estamos só, viu? Deus está conosco, tá certo? Vamos começar hoje com geografia com o 4º ano, depois 5º. No próximo bloco, no bloco seguinte, história com o 4º e com o 5º ano, tá certo? Vamos lá começar com geografia com o 4º ano, a natureza brasileira, né? Falar um pouco sobre a natureza brasileira na unidade 2 que nós estamos trabalhando e mostrar aquelas imagens para vocês das belas imagens que o Brasil tem, né? Que rios de planície, montanha, nós temos belas cachoeiras, temos, por exemplo, a Chapada das Mesas aqui no Maranhão, que é um ponto turístico muito grande para o Maranhão, muito importante, e o famoso Lençóis Maranhenses. Professor, você sempre vai falar disso durante a unidade 2, sim, porque nós precisamos exaltar o Brasil também. O Brasil é um país realmente que causa, digamos, inveja a muitos outros países devido à sua quantidade, à sua beleza natural. Um país rico em todos os sentidos, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar e falar um pouco sobre os climas do Brasil. Vocês conhecem aquela música? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Conhece? Pois é, o professor André fez aí uma outra versão. Ó. Moro num país tropical, de dimensão continental e bonito por natureza. Mas que beleza! Lá no norte, clima equatorial. E assim vai a música, viu? Depois eu passo para vocês um pouco sobre ela, tá certo? Vamos falar sobre os climas do Brasil. E antes de falar do clima do Brasil, vamos falar sobre, mostrar para vocês as zonas de iluminação do aquecimento da Terra que nós falamos semana passada. Lembrando que a Terra não é aquela laranja que a gente tanto aprende, é redondinha, não. Ela é um pouco achatada, mais lembrada ao ovo, né? Vocês lembram que eu falei isso semana passada? Aí lembra também que a gente pode colocar a Terra assim na frente, que ela não é iluminada de uma vez só pelo Sol. Quando ela está de frente, digamos que o Brasil fica aqui na minha frente, aqui onde tem essa casinha, que é o Brasil. Quando eu estou de frente para o Sol, que aqui é a minha câmera, o Brasil vai ser iluminado. Quando eu girar e ficar de costa, o Japão que está aqui na minha costa, ele vai ser iluminado e o Brasil está na minha frente, ele é noite. Por isso que nós falamos que quando é 6 da manhã no Brasil, é 6 da tarde no Japão. 8 da noite no Brasil, 8 da manhã no Japão. Professor, então, quando eu estou jantando, 7h30 da noite, os alunos do Japão já estão indo para a escola? Sim, do outro dia. Por exemplo, hoje, quando for 7h30 da noite no Brasil, já é 7h30 da manhã do dia 10 de junho de 2020 lá no Japão. Tá certo? E falando aqui nas figuras para vocês sobre as zonas, né, de iluminação da Terra, temos a zona polar norte na parte de cima, temos a zona temperada norte, que é uma zona ali iluminada pelo sol, mas menor, tem a menor quantidade de iluminação em relação à zona tropical, que é onde a maior parte do Brasil está localizada. A zona temperada sul, que pega ali o sul do Brasil, e a zona polar sul. Mas nós vamos hoje nos atentar aos climas do Brasil, sobre essa música, né? Moro no país tropical. Pois é, vamos falar aí, começar a falar sobre o clima equatorial. O que é o clima equatorial? Ele tem média temperatura assim, aí de 25 graus e é um clima muito abafado. Lá chove, a chuva é durante o ano todo, é bem distribuída e lá é bem abafado devido a essas situações, ou seja, muita chuva, muita evaporação. Chuva caindo e evaporação. A água se evaporando devido à quantidade de rios e à quantidade da floresta. Então, por isso que a Amazônia é o coração realmente do mundo. Tá certo? Por quê? Porque ela ali, além de ela tirar ali o gás ruim do planeta, ela ainda manda a chuva, né, através da evaporação realmente ali da quantidade de rio e da transpiração das árvores também, tá certo? Professor, e o clima equatorial, ele está localizado onde mais ou menos no Brasil? No todos os estados da região norte, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, Rondônia e o Acre. O oeste do Maranhão também pega clima equatorial e também o norte do Mato Grosso. Por isso que São Luís tem esse clima um pouco abafado, apesar de ser tropical, mas é muito próximo do clima equatorial, tá certo?
Uma imagem para vocês aqui da floresta amazônica, observando aí realmente a grande quantidade de rio, né? Pois é, essa região, nós temos na região norte o clima equatorial. Pois é, vamos falar um pouco sobre o clima tropical. Quando você lembra de clima tropical, lembra de quê? De praia, Brasil, né? Brasil, realmente, aquela beleza toda. Pois é, isso é o clima tropical, né? Que é o clima que predomina a maior parte do Brasil. É um clima realmente quente e com duas estações bem definidas. Como assim, professor? Duas estações bem definidas. Por exemplo, para nós aqui em Rosário, no Maranhão, nós chamamos inverno quando... Completa a frase. Isso, chove. E verão quando... Isso, quando cessa a chuva, né? É o período seco, né? Então, pra gente, o inverno é quando tá chovendo e o verão é o período mais que não chove. Mas, para os especialistas, o inverno é o período realmente ali que não tá, né? É o período ali que tá mais seco. E o verão é quando tá chovendo aqui mais no Nordeste, tá certo? Só que aqui pra gente... O nosso inverno é com chuva e o nosso verão é quando a chuva cessa. Quando vocês lembrarem aí do clima tropical, lembrem aí do Rio de Janeiro, né? De uma área ali, uma praia muito boa ali em Copacabana, né? Professor, qual é a temperatura média aí do clima tropical? 22 graus Celsius. 22 graus Celsius, professor, aqui em Rosário é de 30 para cima, né? Mas aquela sensação, mas é em média 22 graus Celsius. Pega aí vários estados do Brasil, todos do Nordeste, Sudeste, tá certo? E do Centro-Oeste. Não pega os estados do Sul, não, porque lá é outro tipo de clima que nós vamos trabalhar. E no Maranhão, tem o clima tropical? Tem. Rosário é clima tropical. Nós somos realmente aí uma área privilegiada. Mas também temos uma grande quantidade de chuva. Nós temos bastante chuva realmente bem distribuído durante o ano, tá certo? Um período é seco e o outro período é chuvoso. Falar um pouco para vocês ainda sobre o clima semiárido. Vocês já vão lembrar um pouco da Caatinga, né, do sertão mesmo. Ela é o clima mais seco do Brasil, realmente. Chove, mas em pequena quantidade. É a região onde ocorre a menor precipitação de chuva do país. E onde que ele ocorre mais ou menos isso, professor? Nos estados ali do Nordeste. Por exemplo, na Paraíba, a maior cidade dessa região é Campina Grande, tem a Paraíba, Pernambuco, Ceará, parte do Piauí, Sergipe, Alagoas da Bahia. E uma parte do norte ali também de Minas Gerais, pega também essa região do semiárido, tá certo? E o Maranhão? Não, o Maranhão não tem, tá certo? Professor, e quando eu lembro sobre isso, dá para mostrar uma foto sobre essa situação do semiárido? Sim, a gente pode lembrar ali da parte mais seca, né? Depois de Mandacaru, as árvores sem folhas. Mas não pense que o semiárido é só isso, não. O semiárido é muito bonito, grandes cidades, tem parte muito turística, porque as pessoas pensam que quando eu falo de semiárido só lembro de pobreza. E não é isso, não. É uma parte do clima que ele fica assim, e as plantas vão se adaptando. Mas tem tempo realmente que ocorre a seca devido a essa região ter muito escassa de chuva em relação a outros lugares do Brasil. Falar para você sobre o clima tropical de altitude, que ocorre em áreas próximas ao planalto e de serra, né, acima ali de 1.000 metros de altitude, né? Uma região ali mais amena, tem uma região tem uma temperatura mais baixa em relação ao clima tropical. Professor, e onde que ocorre esse tipo de clima? Em quais estados? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Olha aí onde pode ocorrer esse tipo de clima, nessa região montanhosa, região de serra, né? E agora falar sobre o nosso último clima, é o clima subtropical, que tem as temperaturas mais baixas do país. Lá pode ocorrer precipitação de neve e também geada. Vou mostrar para vocês aí onde que ocorre esse tipo de clima. São Paulo, sul ali de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas pode nevar? Pode sim, é um clima localizado ali na área temperada do sul, né? E é um clima que pode nevar sim, ocorrer geada, como na cidade de São Joaquim, como estou mostrando para vocês na foto. Deu para escrever até o nome geada, né? E também dá para nevar. São Joaquim é uma das cidades mais frias do Brasil e lá pode nevar, certo, gente? Pois é, meus alunos do quarto ano, agora vou começar agora com o quinto ano sobre a urbanização brasileira. Essa foi nossa aula sobre o climas hoje, tá certo? Vamos falar agora com o quinto ano sobre urbanização brasileira.
mostrar para vocês as grandes cidades, uma média cidade e nossa querida Rosário, que é considerada uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena. Imperatriz, uma cidade média, e São Paulo, a nossa metrópole nacional. Sobre as cidades, nós temos, além disso tudo, gente, as cidades, elas não são só aquelas belezas, nós temos também, infelizmente, problemas. Professor, mas por que esse problema de infraestrutura que ocorre na cidade? Devido à falta de administração que ocorre nas nossas grandes cidades. Professor, e como é que isso começou? Sempre teve problema nas cidades, desde quando surgiram aí, né? A gente está aprendendo um pouco sobre o surgimento dos núcleos urbanos em história. Mas as cidades começaram a crescer realmente, e onde a zona urbana passou a ser maior que a zona rural, devido à industrialização. Aí eu vou voltar para vocês lá no século XVIII, no final dos anos 1700, para o início dos anos 1800. Como assim? Revolução Industrial que começou ali na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela está atrelada, ela é interligada com a urbanização. Mas por que, professor? Porque com a indústria que chegou nas grandes cidades, por exemplo, Londres, na Inglaterra, o que acontece? Surgiu emprego e as pessoas do campus foram para a cidade atrás de quê? De emprego. Com essa situação, o campo passou a diminuir o número de pessoas e surgiu aí o famoso êxodo rural, que é o quê? Que a gente já trabalhou? É a saída em massa de pessoas do campo para a cidade. Só o que acontece? As cidades não estavam preparadas para receber tanta gente. Então as pessoas elas iam morar em locais às vezes não apropriados, mas era o jeito devido à falta de condição financeira. Uma imagem para vocês sobre a Revolução Industrial. Tá certo? E professor, a indústria, ela também é uma das causas da urbanização? Eu posso dizer que é uma das principais, porque surge emprego, surge também a mecanização no campo, as pessoas perdem emprego no campo e se direcionam para onde tem emprego, que é a cidade, devido à industrialização. No Brasil, né, gente? No Brasil, essa industrialização ela começou um pouco tardia, né? A partir dos anos 50, quando foi a industrialização realmente pesada, chegou ali com a fabricação, né, montagem de carros, ali os famosos Fuscas, e com a construção de Brasília, abertura de rodovias, o Brasil começou a se urbanizar. Por essa situação começar a se urbanizar, o Brasil não se preparou para receber tanta gente da zona rural para as cidades. As cidades começaram a crescer e se desenvolveram de forma desorganizada. Não tinha uma infraestrutura adequada para todo mundo. Com isso, começa a surgir o que, gente? As favelas, invasões, e fica aquela desorganização diante da ocupação dos espaços, da ocupação do solo daquele município. Então, para isso, precisou se organizar. E aí é que surge as famosas região metropolitana, que era um projeto para a organização das grandes cidades. Mas isso é um assunto para depois falar sobre região metropolitana, tá certo? Professor, mas por que você veio falar sobre a industrialização? Porque a industrialização é responsável pelo crescimento das zonas urbanas. Por essa situação, era preciso o quê? Era preciso ter uma infraestrutura adequada para as cidades. E a gente não tem isso no Brasil, infelizmente, até hoje. Desde grandes cidades, até para as cidades pequenas, nós não temos uma infraestrutura adequada, né? Professor, o que viria a ser isso? O que viria esse tipo de serviço? Coleta de lixo, educação, saúde e entre outros. Tudo isso é um tipo de infraestrutura que um ser humano precisa, né? O sistema ali de esgoto mesmo. Nessa imagem, por exemplo, aqui nós podemos observar o quê? Que nós temos o quê? Uma cidade com uma infraestrutura realmente organizada. As cidades cresceram rapidamente, tem umas que investem e tem uma estrutura bem organizada e favorável para a população. Mas, infelizmente, nós temos outra imagem de uma cidade que cresceu de forma desordenada. O que acontece? Não tem uma infraestrutura, não tem um sistema viário, não tem ali água e esgoto, e a população sofre com a falta desse tipo de serviço. E o que vem corresponder, professor? Uma infraestrutura urbana. Imagine que você está numa rua que não tem calçada, não tem asfalto, é só buraco. Você caminha, né, mas com certo cuidado olhando, porque você precisa, ou você desvia de algum local
para não cair no buraco, ou desvia de poça d'água, de lixo, de coisas realmente podres. E que vem ser uma rua com uma estrutura. É uma rua que tem sistema de esgotamento com esgoto, que tem água, que tem calçada, que as ruas são asfaltadas, que são bem arborizadas, realmente que oferece uma infraestrutura adequada para a população sobreviver. Ou seja, infraestrutura é saúde pública. Porque se eu invisto em infraestrutura, eu vou livrar a população de certo tipo de doença que ela poderia pegar de uma água suja de esgoto, por exemplo. Então, infraestrutura é saúde pública, viu? Aprendam isso. Infraestrutura é saúde pública. E quais são os tipos de serviços públicos, professor? Essenciais. Coleta de lixo, é bem importante, né? Serviço hospitalar, educação, esses são os tipos de serviços essenciais. Água, esgoto, tudo isso é tipo de serviço essencial que se precisa, todo ser humano precisa para sobreviver com qualidade em uma cidade e em qualquer local. Todo ser humano, todo cidadão necessita de infraestrutura para viver de qualidade, para ter uma saúde de qualidade, porque infraestrutura é o quê? Saúde pública. Se eu invisto em infraestrutura, eu estou investindo automaticamente na saúde, tá certo? Então, meus alunos do 4º e do 5º ano, essa foi a nossa aula de geografia. Para o 4º ano, nós temos atividade na página 65 e no 5º ano nós vamos trabalhar ali sobre o que aprendemos em família sobre esse assunto no 5º ano sobre a infraestrutura. Então, Deus abençoe e até a próxima aula. E no próximo bloco vamos trabalhar com história. Olá, meus alunos do 4º e 5º ano, professor André Nascimento, mais uma vez de volta com vocês. No bloco anterior nós trabalhamos com geografia, agora vai ser história, né? E vamos começar com o 4º ano, sobre o nosso comércio, né? O início do comércio. Hoje é muito fácil, né? Fazer aquela compra. Cara, eu preciso aí comprar um iPhone 12, aí o top, né? Que não vem aí com seu carregador, não vem com seu fone de ouvido, né? Mas eu comprei isso, preciso dar um valor muito alto para ele. Só pegar aqui meu celular, meu smartphone, faço o pedido, chega. Só que antigamente não foi assim que nós já trabalhamos sobre isso, né? Antes não era assim, era bem mais difícil, né? Se precisou aprender devido à necessidade a fazer as trocas, trocava ali 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão e daqui a pouco foi aumentando as coisas. O que era mais dificultoso de produzir ficava mais caro e assim foi desenvolvendo o comércio até surgir a moeda, o dinheiro, né? E hoje nós estamos trabalhando sobre as navegações, né? As grandes navegações ali a partir do século XV. Vamos falar sobre as mudanças na navegação. Como é que isso deu a mudança, professor? Primeiro vou começar a dizer para vocês que os marinheiros tinham certo medo, né? Medo no começo das grandes navegações. Professor, peraí, eu não entendi. Marinheiro, eu lembro logo de pirata, gente forte, aquela coisa toda, né? Mas é isso mesmo, professor? Sim, eles tinham medo. Por que eles tinham medo, professor? Não estou entendendo. Olha essa imagem. Eles imaginavam que o quê? A Terra era quadrada. Então, como eles tinham que passar ali pelo mar Mediterrâneo, pela Itália, onde Gênova, né, e Veneza ali que comandavam a rota das Índias, né, para pegar as especiarias, e como deu aquela confusão nisso que eu expliquei na aula passada, os portugueses decidiram fazer uma nova rota através da cidade do Cabo ali, né, da ponta do Cabo ali, até que foi descoberto, né, que Bartolomeu descobriu, Vasco da Gama chegou lá. Na última aula trabalhamos isso. Só que eles tinham medo de fazer isso. Por quê? Porque eles imaginavam que a Terra era quadrada e quando chegasse em certo ponto, eles iam cair, bem fundo mesmo, iam cair e iam morrer, né? Além disso, tinha outros delírios dele. Qual? Os monstros marinhos, os verdadeiros dragões que existiam no mar. Então, tudo isso para ele era mudanças, era muito novo. Por isso que eles navegavam sempre aonde? Perto da costa. Com medo de repente naufragar, eles poderiam, né, chegar até ali o litoral, tá certo? Então, para chegar ali até ali, fazer aquele contorno ali no cabo, no famoso Cabo da Boa Esperança, que é muito a zona muito forte, devido ali do Oceano Índico com o Atlântico, eles passaram um bocado, tiveram medo realmente, com medo de cair num poço grande e com medo dos famosos grandes monstros marinhos que existiam na cabeça deles, tá certo? Falar um pouco sobre o desenvolvimento das técnicas de navegações.
os marinheiros passaram, além de descobrir as rotas, desenvolveram o que já existia como técnica. Por exemplo, a bússola. Como foi, professor? A bússola já existia. Pois é, mas a bússola, elas utilizada há mais de 2.000 anos. Até gaguejei aqui para falar, que é muito tempo, né? Mais de 2.000 anos. E ela foi aperfeiçoada pelos portugueses. Por que ela foi aperfeiçoada? Para melhorar ali nas técnicas de navegações. Elas, com uma agulha ali, sempre apontava para onde? Para o norte. Por isso, eles sabiam para onde eles teriam que ir. Eles sabiam se direcionar. Sempre estavam apontando para o norte, né? E eles sempre estavam andando com a bússola. Ela era um material usado ali que já foi aperfeiçoada pelos portugueses, tá certo? Professor, além da bússola, teve qual? O famoso astrolábio, né? Que era usado ali pelos árabes, pelos chineses há mais de 2.000 anos, né? E que foi aprimorado por quem? Pelos portugueses. Os portugueses realmente desenvolveram ali as grandes navegações, conquistaram ali as Índias e ficaram realmente muito ricos com o comércio de quê? Com o comércio das especiarias, né? Que eles traziam ali das Índias. Alguém lembra? 5 segundos para você lembrar quais eram essas especiarias, né? Pois é, quem lembra? Gengibre, pimenta do reino, noz moscadas e por aí vai, tá certo? O astrolábio, ele era um meio de medição que apontava ali com uma linha para o Sol. Por isso, com o desenvolvimento ali feito pelos europeus, eles sabiam onde que ele estava. Rapaz, o Sol tá ali, então eu vou seguir aquela direção ali, tá certo? Então, esses foram os meios que eles começaram a se desenvolver. Já existia a bússola e o astrolábio, só que eles aperfeiçoaram para técnicas de navegação. E professor, além desses instrumentos, o que foi que eles melhoraram, desenvolveram na navegação? As embarcações, as caravelas. Quem lembra das caravelas ali quando o famoso Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil com sua esquadra ali, com as caravelas? Pois é, a caravela foi muito utilizada ali pelos portugueses no século XV, né? Durante as grandes navegações. Era uma embarcação com 25 metros de comprimento, ela tinha 6 metros de largura e carregava ali em torno de 50 a 60 toneladas. Era um barco ágil realmente e não ficava tão longe ali da costa, tá certo? Professor, e após a caravela? Ficou aí? As embarcações não se desenvolveram? Sim, se desenvolveram. Depois da caravela vieram quem? As famosas naus, né? As famosas naus que eram grandes barcos ali que foram desenvolvidos a partir ali das caravelas que tinham 35 metros de comprimento, mais ou menos, com 8 de largura. E ela carregava mais ou menos ali umas 500 toneladas. Ou seja, a caravela era de quê? De 50 a 60. Já a naus não. Foi ali um aperfeiçoamento, né, da embarcação da caravela. Ela já carregava muita coisa, realmente. Mais ou menos em torno de 500 toneladas. Outro professor. Depois da caravela veio qual? Veio o famoso galeão. Quando fala em galeão, vocês lembram de quê? O aeroporto do Rio de Janeiro, né? Isso mesmo. Pois é, o galeão, né? Isso por causa disso mesmo. Ele era mais um navio de guerra, tinha mais de 50 metros de comprimento, né? E era fácil, ágil para manobrar. E também carregava em torno de 500 toneladas e eles sempre navegavam próximo ali da costa, né? Esses foram o exemplo da evolução, né? Da bússola, do astrolábio, depois das embarcações da caravela, das naus e do galeão. Tá certo, gente? Pois é, 4º ano, por aqui nós ficamos com a nossa aula de história. Vamos trabalhar agora com o 5º ano, ainda falando sobre cidadania no passado e no presente, né? Para vocês, cidadania. O que vem ser cidadania para vocês? Sabe o que é cidadania? Não? Pois é. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. Por exemplo, eu, André, você aí, por exemplo, você tem o seu conjunto de direitos e deveres. As pessoas às vezes podem confundir, pensam que só tem direito. Não, tem os deveres também. O professor André dele tem um direito, mas também tem os deveres a cumprir na sociedade. Eu preciso ser um bom cidadão para que dessa forma eu possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Se eu não for um bom cidadão, se eu vier querer bagunçar ali a sociedade, eu vou causar algum transtorno na sociedade. Então isso pode levar a alguma situação nada agradável para minha pessoa, para mim, tá certo? E professor, e o que vem ser um cidadão? Cidadão é aquele que tem o direito à vida,
a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei. Eu tenho direito à minha vida, eu tenho direito à minha liberdade, eu posso ir e vir para onde eu quiser realmente, eu tenho direito à minha propriedade, eu tenho direito à igualdade perante a lei. Realmente é para me ter direito à propriedade, só que infelizmente nem todo mundo, né? Infelizmente nem todo mundo. Vamos falar do Brasil mesmo. No Brasil tem um direito a isso que é de dever do cidadão, né? Que é uma propriedade. Infelizmente nós sofremos com isso, né? Mas, gente, outra coisa, as pessoas nunca tiveram direito. Hoje nós temos muito direito no Brasil, nós temos o direito das mulheres, o direito das crianças, dos adolescentes. Todo mundo no Brasil tem um direito, né? Tem um direito. Nós vivemos onde? Em uma democracia, que eu posso me expressar, aquela situação toda. Mas lembre-se, apesar de ser uma democracia, eu não posso ferir, né, ali quando o direito do outro começa. Se eu exagera porque eu estou já invadindo o espaço do outro, eu tenho que ter esse cuidado. Porque eu sou país democrático, posso fazer o que quiser? Não, eu tenho que ter um cuidado. Eu tenho direitos, lembre-se, mas também eu tenho deveres. Professor, mas por que o senhor disse que nem sempre as pessoas tiveram todo esse direito? Porque, gente, por exemplo, na Babilônia, que nós falamos tanto da Babilônia, né, durante essa unidade 2, ali, final da unidade 1, porque durante esse tempo, lá na Babilônia, por exemplo, há mais de 4.000 anos, existiam direitos ali diferenciados para as pessoas mais ricas, né, para os trabalhadores, para os escravos, né, era dividido ali. Quem era mais rico, né, tinha mais direito, e quem não era, né, não tinha menos. Por exemplo, as mulheres, na verdade, nem tinham direito. Nem os escravos, eu falei de escravos, mas os escravos não tinham direito. E nem as mulheres. Durante muito tempo, as mulheres não tiveram direito. Mas hoje elas têm, tá certo? Mulheres, vocês têm muito direito hoje em dia. Isso com a conquista, devido à lei, realmente, a muitas conversas, realmente, as mulheres receberam seus direitos por dever, tá certo? Vamos falar decisões políticas, né? Como é que era feito isso na antiguidade. Falar um pouco ali mais de Roma, há mais de 2.000 anos, né? Os direitos e deveres ali da população em Roma, né? Eles não eram estendidos a todas as pessoas, isso há mais de 2.000 anos, né? E eram divididos, esses direitos eram divididos. Os grandes proprietários de terra, eles tinham acesso, tinham mais direitos. Por exemplo, e eles eram chamados de quê? De patrícios. Quem eram esses, professor? Era ali os ricos, gente. As pessoas realmente tinham direito a tudo, a todos os acessos aos grandes cargos públicos. Eles tinham mais direito que os outros. E as pessoas como os artesãos e trabalhadores realmente eram chamados de plebeus, famoso plebes, né? Todo mundo, rapaz, tem um plebeu. Por quê? Eram as pessoas mais pobres. Os ricos sempre tiveram mais direito, né? Isso em Roma, né? E professor, e quando isso começou a mudar? Em Roma começou também, com o tempo foi mudando, mas surgiu ali essa situação de cidadania mesmo, começou em Atenas, que surgiu ali um meio mais voltado para a democracia. A Atenas, gente, é a capital da Grécia hoje em dia. A partir ali de Atenas, a partir de muitas conversas ali, né, com a evolução, né, Atenas era uma cidade-estado, viu-se que era preciso ter uma conversa para decidir certas leis, né? Que nem tudo era como uma pessoa só queria, mas para chegar a esse ponto durou muito tempo, tá certo? E isso surgiu ali mais ou menos em Atenas, na Grécia. E hoje em dia nós temos o quê? A democracia. Por exemplo, tem a democracia e tem outro tipo de regime que é a monarquia. O Brasil, por exemplo, é um país democrata, é um país de democracia, onde você pode se expressar. Nós temos o quê? Nós temos um presidente, temos senadores, temos deputados, temos STF ali, né? Nós colocamos lá através dos votos. E lá eles vão fazer as leis para melhorar a vida da população brasileira. Mas tudo isso, né? Tendo alguém vai votando ali, não só uma pessoa decidir. Por exemplo, hoje em dia o presidente, eu vou querer isso, vai ser isso no Brasil. Não, para aquela vontade dele acontecer no Brasil, precisa passar por todo, né, um processo pela Câmara, Senado, e a partir dali, quando eles realmente aprovam aí que a lei entra em vigor. Pois é, isso por quê? Porque nós somos uma democracia, não é uma pessoa só que decide. Já na monarquia, não. Quando lembramos de monarquia, nós lembramos mais ou menos de quem? Lá da Inglaterra, né? Pois é, a Rainha Elizabeth. Fizeram até uns memes para ela outro dia, né? Pois é, Rainha Elizabeth. A Inglaterra é uma monarquia, onde tem uma família real.
Professor, o Brasil já teve monarquia? Sim. Dom Pedro I, Dom Pedro II, até hoje nós temos os descendentes, né, da família Orleans, né, no Brasil, né, da família Orleans no Brasil. Pois é, temos chamado de príncipe, princesa. Mas hoje o Brasil é um país realmente democrático, graças a Deus, né? E na Inglaterra nós temos a monarquia, temos uma família real, que ali o cargo é passado, né, de forma hereditária, né, de cargo ali vai passando para a família. Tá certo? Isso, exemplo na Inglaterra. Professor, mas só a Inglaterra é monarquia? Não. A Dinamarca também é monarquia. O Canadá também. E por aí vai, tá certo? Pois é, meus alunos do 4º e 5º ano, essa foi nossa aula de história. Para você do 4º ano, atividade na página 61. E para você do 5º ano, atividade na página 67. Então eu peço para vocês que assistam essa aula. Qualquer dúvida, vá lá no canal da CEMED, né? CEMED Rosário. Assistam as aulas, pegue o caderno, anote ali as principais palavras-chave e tire suas dúvidas ali nas nossas aulas, tá certo? E qualquer dúvida mais sobre as atividades, tire com o seu professor, que com certeza vai estar lá pronto para tirar sua dúvida e sanar a sua dúvida para você aprender, tá certo? Então Deus abençoe e até a próxima aula.